Bom dia, caro irmão, cara irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua presença aí do outro lado, queremos agradecer a sua audiência e que você possa, assim, falar desse programa a muitas outras pessoas, para que também elas possam meditar a palavra de Deus conosco e possamos evangelizar mais irmãos e irmãs. Desejamos que a paz e a alegria do Cristo Salvador esteja com você e toda a sua família. Nesse dia de quarta-feira, dia 21 de novembro, nós comemoramos a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo. Então vamos conhecer um breve relato dessa festa de hoje, uma festa litúrgica. Apresentação de Nossa Senhora no templo. A validade deste acontecimento que lembramos possui real alicerce na tradição que liga a dedicação da igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. Os manuscritos não canônicos contam que Joaquim e Ana por muito tempo não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância se dedicou totalmente e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada. Beata Maria do Divino Coração dedicava devoção especial à festa da apresentação de Nossa Senhora, de modo que quis que os atos mais importantes da sua vida se realizassem neste dia. Foi no dia 21 de novembro de 1964 que o Papa Paulo VI, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II, consagrou o mundo ao coração de Maria e declarou Nossa Senhora Mãe da Igreja. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Como nós acabamos de ver no breve relato da história da apresentação de Nossa Senhora no templo, esse relato não se encontra nos livros canônicos da Bíblia, mas sim no proto-evangelho de Tiago, onde ele traz essas informações. Como a gente sabe, todo primogênito era apresentado a Deus. E Maria não era diferente. Maria, como foi preparada para ser a mãe do Senhor, também foi apresentada no templo e consagrada totalmente ao Senhor. Maria teve uma graça muito grande, ou seja, de ser, em primeiro lugar, a discípula do seu filho, mais do que ser mãe. Maria foi mãe, mas a alegria maior de Maria, com certeza, foi de se tornar discípula do seu filho. E é isso então que essa festa chama a cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, de sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Quem é o discípulo? É aquele que tem um mestre, aquele que senta aos pés do mestre e ali começa a ouvir as lições que ele tem a dizer a cada um de nós. Você deve recordar aquela passagem de Marta e Maria, que Jesus vai visitar a casa daquelas irmãs. Marta estava lá muito preocupada com os afazeres. Maria sentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir o que ele estava dizendo. Ou seja, Maria estava naquele momento sendo a discípula de Jesus. Não a Maria, mãe do Senhor, mas uma amiga de Jesus, a irmã de Marta. Então ela estava ali ouvindo Jesus dizer as sábias palavras. E Marta chega ali dizendo: Senhor, o Senhor não se incomoda que eu fico com todo o trabalho e a minha irmã fica aqui sentada aos seus pés? E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Maria, com certeza, a mãe de Jesus, viveu essa consagração de viver essa doação de vida e também de ouvir Deus falar no seu coração. Que também nós, hoje, em pleno século XXI, possamos ter essa graça, possamos ouvir o Senhor, que nós não deixemos que a correria do dia a dia, o barulho do celular, da televisão, do rádio, do carro de propaganda que passa na rua, possa tirar, assim, a nossa paz. Mas, como o Evangelho de hoje pede a cada um de nós, precisamos ter um tempo para rezar ao Senhor, para estar em intimidade com o Senhor, para ser discípulo do Senhor, e assim nós vamos viver cada vez mais a nossa consagração. Maria foi apresentada no templo e foi consagrada. Também nós um dia fomos apresentados no templo e recebemos o sacramento do batismo, onde a nossa consagração aconteceu e hoje nós estamos ligados uns aos outros e também a Jesus por meio desse sacramento.
Então, que nós possamos nos ajudar para sermos cada vez mais, assim, verdadeiros discípulos do Senhor. Ter um tempo para viver a nossa consagração, de sentar e ouvir Jesus na vida de comunidade, ouvindo as pessoas, os irmãos, que muitas das vezes têm sábias palavras para nos dizer. E muitas das vezes eles têm assim um exemplo para nos corrigir e muitas das vezes nos dizem a verdade. E como a verdade muitas vezes dói, nós queremos rejeitar esse ensinamento. Mas pelo contrário, aquele que sabe aceitar a verdade, por mais que doa em primeiro momento, mas depois ela vai libertando, vai nos aprimorando para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Que essa apresentação de Maria, que ajudou a ser mãe do Senhor e discípula, também nos ajude a gestar Jesus no nosso coração. E gestando Jesus em nós, possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor onde quer que estejamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você, feliz é quem ouve a palavra de Deus e observa os seus mandamentos. Por isso, jamais distraiamos, deixemos de ouvir a santa palavra de Deus. E vamos hoje, também agora aqui no nosso programa, meditar essa santa palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vou comentar brevemente a palavra de Deus que acabamos de ouvir, porque nós já fizemos um bom comentário no início do nosso programa. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E apontando para os discípulos, ele diz: "Quem faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Então, para ser irmão de Jesus, para sermos herdeiros do reino dos céus, não basta batizar, não basta apenas ir na igreja, não basta rezar. Mas, como Jesus disse no Evangelho de hoje, para sermos verdadeiramente seus irmãos, para sermos filhos de Maria e filhos eternos do Pai, nós precisamos fazer aquilo que Deus Pai espera de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos nos esforçar, para que você possa se esforçar, colocar em prática o que a palavra de Deus orienta a cada um de nós, de vivermos a radicalidade do amor de Deus nas nossas vidas, para que assim Jesus possa nos reconhecer como seus irmãos e chamando então para que nós possamos entrar para esse festim real, para essa Jerusalém celeste que o Senhor está preparando para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que esta consagração que nós fazemos todos os dias aqui no nosso programa, possamos assim contar com a ajuda, o auxílio de Santa Rita, apresentando a nossa vida a Jesus, para que nós possamos sempre viver a vontade de Deus Pai aqui na terra, para viver um dia em comunhão com Ele no reino dos céus. Rezemos então a oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado.
Dá-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, participemos desse momento de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30, na Matriz, grupo de oração da Renovação Carismática. Esta edição do programa de quarta-feira está se encerrando agora, mas antes quero deixar para você a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.